Boa tarde, bonitos e bonitas. Tudo bem por aí? Hoje nós vamos falar de um tema que eu amo e que eu sou a primeira pessoa curada nesse lugar aqui. Vivi as etapas e também revivo essas etapas sempre que eu assumo um novo desafio, quando eu vou me comunicar ou quando eu vou dar um passo diferente do que eu tô acostumada, né? E também nas mentorias de comunicação autêntica. Cada aluna é um mundo diferente, é uma situação nova para mim e eu aprendo mais e vou atravessando esses lugares, né? Então a mentoria é um ótimo lugar porque tanto a pessoa aprende quanto eu também aprendo ao ensinar, porque cada um tem uma forma de aprender, né? Então eu preciso desenvolver uma linguagem específica para o contexto de vida daquela pessoa que eu estou atendendo. E aí eu vou atravessando mais profundamente nesse lugar. É legal, né? Isso eu gosto muito. Bem, qual é o tema da live? A sua comunicação trava porque falta técnica ou porque você ainda não consegue sustentar quem realmente é? Você não consegue sustentar quem realmente é. E eu vou já te contar por quê. É que quando vai chegando a hora de você falar, se autorizar a existir diante de um público, ou numa live dessa aqui, né? Vai ser redundante, mas numa live ao vivo, você acha que você não é merecedora, você tem muito medo que as pessoas vão dizer, aí teu corpo trava, porque vai lembrar de uma situação na sua história ali que aciona o mesmo gatilho. Aí o corpo congela, a voz falta, a culpa vem, como que eu vou falar se eu não sei? Sim, tem pessoas que falam melhor do assunto que eu trabalho, e aí deixa uma enxurrada de pensamentos negativos e o sistema nervoso mandando muito alerta. Por quê? Porque essa mulher ainda está respondendo como a criança que sobreviveu, agradando, se calando, porque era perigoso falar, né? Então, é preciso superar essa situação. Por isso que na mentoria de comunicação autêntica e também no curso de comunicação autêntica presencial, a gente foca nesse lugar das emoções. Eu mesma sou formada em comunicação social, tenho mestrado na área, mas eu não conseguia falar da minha história, eu travei. Você podia me dar qualquer projeto para eu vender dos outros, que eu sempre vendia muito bem os outros, mas quando chegava a hora de falar da minha história, de me vender, eu travava. Por quê? Eu fui vendo assim, nossa, mas eu domino técnica, eu sei conversar, eu sei me expressar, já fiz isso por tantas pessoas e eu era tão cronicamente viciada, né, no que o meu sistema nervoso dizia, né, por causa dos gatilhos, que eu recolhia e eu ainda dizia assim, ó, para confirmar, dar uma desculpa para não ir, sabe, para confirmar que não era para eu ir. Eu dizia assim, eu sou ótima de bastidores, eu sou ótima para vender o teu produto, manda aí teu produto que eu vou produzir, vou editar, nós vamos fazer uma estratégia de marketing, vai super funcionar. Mas na hora que era para eu fazer por mim e para contar a minha história, eu travava. Não dava. E aí foi que eu vi que técnica de um livro de 500 páginas me levaria até 100 páginas. Quando chegasse na 100ª, que tivesse um desafio, eu ia travar, porque eu não me conhecia emocionalmente, eu não sabia das minhas limitações, eu vivia muito na zona de conforto, sempre trabalhando nos bastidores, eu não subia pro palco, e se eu subisse pro palco era para assessorar o bastidor de alguém, o meu não, nem palco nem bastidor, né? E aí eu tive que ir para esse lugar de curar as questões emocionais para que eu conseguisse sustentar quem eu realmente era, né? E dependente do que viesse externo, julgamento, rejeição, medo, eu
conseguisse administrar, lidar com aquilo e ver que aquilo faz parte e que aquilo não impediria que eu me comunicasse. E aí, eu quero que você olhe para a sua história e veja que o problema nunca foi boca. O problema é identidade. Como assim, Rafa? O problema nunca foi boca, o problema é a identidade. Porque a sua identidade ferida, agradadora, ela vai ser muito reativa diante dos gatilhos e alertas que te forem mandados para o teu sistema nervoso, para que você não assuma aquele desafio, para que você fique com medo e paralise ali. E aí não é a boca, porque toda mulher que chega para fazer a mentoria, nunca peguei uma mulher que não fosse inteligentíssima, que não fosse super criativa ou que tivesse formas muito interessantes de se comunicar, eram espontâneas, mas isso desde que fosse face a face. Se elas tivessem que estar com outras pessoas, aí não, elas não conseguiam sustentar quem eram. Então eu já quebrava essa crença logo no começo pra gente, já quebro, né? No começo para elas verem o quanto que elas são inteligentes, talentosas, mas que o problema não é a boca, o problema é a identidade, que ela ainda reage conforme os gatilhos que vai sendo acionado ali na história dela, né? E ela não se acha digna de falar frente às câmeras ou para uma plateia. E aí ela vai vendo muita coisa interessante, vai reconhecendo os talentos dela, vai validando, porque ela própria precisa se dar conta para validar a história dela. Se ela não validar a história dela, qualquer pessoa que se desafia para ser um comunicador autêntico, ela precisa validar primeiro a história dela. Porque se ela não valida, ela não vai conseguir assumir desafios na comunicação. Porque a comunicação, cada tipo de situação comunicacional precisa de uma habilidade diferente. Por exemplo, olá Patrícia, seja bem-vinda. Se eu vou fazer uma live ao vivo, eu preciso de uma habilidade que é diferente se eu for fazer um conteúdo gravado. No conteúdo gravado eu posso parar, repetir muitas vezes até chegar no nível que eu acho que tá bom. No conteúdo ao vivo não, vai aparecer. Por isso que dizia lá no programa do Faustão, não sei se vocês lembram, quem sabe faz ao vivo. Porque precisa ter conteúdo e precisa ter experiência no corpo para sustentar o tema que a gente carrega, né? Para poder ter uma bagagem ali para ir enriquecendo a sua comunicação e trazendo o público para você. Porque você tem a experiência de sentir o público, de interagir com o público, de trazer ele para você. E depois que você trouxer ele para você, você vai desenvolvendo a comunicação de um lugar mais de conexão, né, e profundidade com o teu público, porque é preciso você cativar o público, conhecer minimamente, você se ambientar no espaço que você vai interagir para fazer uma palestra, para dar uma aula. Então, cada habilidade de comunicação exige de você conhecimentos novos e desafios novos, né? Porque a gente treina primeiro, a gente vai assumindo um desafio aqui, um desafio ali. Por exemplo, se você vai dar uma entrevista ao vivo, você tem que combinar com a produção do programa que você vai dar a entrevista, o que vocês vão conversar especificamente, né? Porque vai dizer assim, digamos que a entrevista dure 3 minutos. 3 minutos é muita coisa na televisão, gente. Então você tem que, sei lá, dar 2, 3 perguntas. Ou 2 perguntas, né, boas, assim, que se desenvolve. Aí faz um fechamento. Então, você já vai direcionado, você já sabe o que vai falar, para ter o mínimo de erro possível, que ao vivo não pode mais parar, cortar. Quando você vai dar uma entrevista, que ela é gravada, né, você pode elaborar melhor sua fala e pedir para o cameraman ali tirar você, esperar você elaborar melhor uma pergunta, ele pode parar ali se não ficou bom, e aí você volta e refaz
o que você precisa, porque senão você não consegue desenvolver a comunicação que você precisa. E aí, se você for dar uma aula ali é no mínimo 4 horas. Aí é outro repertório. E você precisa trazer os alunos para que você consiga de fato entregar o conteúdo. Primeiro você traz o público para você, fazendo perguntas de sondagem, tentando entender cada vez mais as pessoas, fazendo as pessoas interagirem com você e se sentindo parte integrante da aula. E aí tudo isso são estratégias que a gente trabalha, mas técnica funciona até a página 100 de um livro de 500 páginas. Então você vai trabalhando as técnicas para trazer a pessoa para você. Mas na hora que você vai entregar, você tem que falar de um lugar que só você fala daquele assunto. Você já percebeu que até no trabalho de escola, eu gosto de dar esse exemplo na mentoria, até no trabalho de escola, você dá um mesmo assunto para todo mundo. E cada um apresenta aquele assunto de uma forma diferente. E isso que é o rico, porque você vai colocar ali a sua espontaneidade, se você tiver a sua alegria, se você não tiver alegria, mas a sua disposição de trazer as pessoas para você e aquela habilidade, aquela didática de conseguir ir costurando os assuntos conforme o contexto de cada aluno. Então, tudo isso exige de um comunicador habilidades diferentes. E para desenvolver essas habilidades diferentes, ele precisa se desafiar, né? E entender o contexto de uma entrevista ao vivo, de uma live, o contexto de uma sala de aula, o contexto de um vídeo gravado, né? Que ele tem mais liberdade de errar, pode refazer quantas vezes a pessoa quiser, dependendo aí do nível de perfeccionismo. Mas eu garanto, se você for espontâneo e buscar ser vulnerável, ser imperfeito, você vai ganhar mais identificação com o outro, porque você vai expressar a sua humanidade e o outro vai se conectar com a humanidade sua, porque ele vai se identificar em alguma parte ali. Por isso que é importante você se conhecer e ter a segurança e a destreza de ser vulnerável, de ser imperfeito, de mostrar as suas humanidades. Foi isso que eu fiz com você agora no começo da live, ó. Volta lá que você vai ver, quando você for ver gravada. Aqui eu trouxe você pro meu universo. Eu falei assim, olha, eu fui uma pessoa que eu era dos bastidores, porque eu não me achava digna do palco. Eu vendia a ideia de todo mundo, mas a minha eu não sabia vender. Eu travava, mesmo tendo formação na área. E era desafiador ir para além da técnica, né? E trazer tudo aquilo que eu sou na minha comunicação de forma que a minha humanidade possa se conectar com a sua humanidade, né? E por isso que eu contei essa história, porque isso vai gerando identificação, vai gerando um lugar assim, olha, eu achei que ela já soubesse assim de cara, porque a gente tem essa ilusão de achar que as pessoas são desde sempre aquilo, né, que ela é hoje. Não, é uma construção, é um passo a passo. E quando a gente sai dessas ilusões bobas e se convence, tem gente que pergunta pra mim, tu tem vergonha de falar em público e ainda pega pra ti a vergonha, o medo? Eu falei, claro que sim, sempre pega. E é porque a nossa humanidade é essa. Mas o que acontece hoje? Por eu ter me desafiado, por eu desenvolver diversas habilidades para me relacionar com as pessoas, seja numa live, seja numa entrevista gravada ao vivo, seja numa aula, porque eu também sou professora, a gente vai apurando, né, aquele talento que a gente tem e vai se melhorando. E nem precisa ter talento, tá? Só precisa ter disposição de você querer ter uma comunicação cada vez melhor. Então lembra aqui, ó, o problema não começa na boca, ele começa na identidade e passa pelo sistema nervoso, porque você vai receber lá um gatilho, aí o seu sistema nervoso fica alerta, você vai tentar se defender, você vai querer sair correndo do desafio, você vai abaixar a cabeça, você vai ficar com vergonha. E aí você se regula, nós vamos falar de regulação emocional, que é muito importante
para você se comunicar de forma autêntica, começando por você e depois quando você estiver diante do desafio, para você administrar melhor suas emoções, né? E conseguir fluir ali, né? Dentro do que você está se propondo. Deixa eu aqui no meu roteirinho. Você realmente não sabe se comunicar ou você aprendeu que falar a sua verdade era perigoso? Aí eu vou repetir. Você realmente não sabe se comunicar ou você aprendeu que falar a sua verdade, aquilo que só a sua história pode entregar, é perigoso? E aí você tem que entender isso profundamente. Você sabe falar. Você não sabe é expressar tudo aquilo que você é. Porque você acha que pode ser perigoso, pode ser rejeitada. E aí você se sente insegura. E aí você fica lendo diversos livros, salva muitos vídeos, anota frases, anota ideias. Aí você vai lá no outro vídeo de novo, que você assistiu. Não, vou assistir de novo, porque aí eu aprendo mais. E aí eu vou copiar não sei quem e eu vou conseguir fazer. Isso é uma forma de você lidar com a situação para atravessar. Mas a gente sente isso, sabe? Principalmente se a gente presta muita atenção e gosta desse desenvolvimento na área da comunicação, né? A gente vai perceber que a pessoa tá copiando, não vem de um lugar verdadeiro. Mas quando você é a primeira pessoa que começa a validar a sua comunicação de um lugar autêntico, de um lugar que as suas imperfeições podem existir e que a verdade que a sua história carrega também pode existir, porque você sabe sustentar quem é, você vai fluir. Aí, gente, quando a gente fala assim, então quer dizer que se eu sustentar quem eu realmente sou, eu vou conseguir não travar mais na comunicação. Sim, mas se você for para outros desafios maiores, você precisa trabalhar mais um pouco para ir com mais tranquilidade. Porque essa excelência na comunicação que a gente busca, ela é constante. Você precisa exercitar. Quanto mais você exercita, mais você se desafia, mais você se entrega aos desafios e se prepara antes, transformando a ansiedade em preparação, você vai atravessando. Quando eu estava nesse processo de me desafiar, tudo que aparecia eu pegava. Tudo que aparecia eu pegava. Uma vez eu fui trabalhava num lugar, CLT, e eles me chamaram para fazer curso em company na PUC do Rio Grande do Sul. E aí eu fui, e eu não estava acostumada a dar aula para curso em company, né? Tinha uma empresa lá que a PUC a PUC contratou essa empresa que eu trabalhava para um determinado público lá, e eu fui fazer essa aula. Eu entreguei uma aula boa, mas eu estava nervosa, porque era a primeira vez que eu estava fazendo isso, né? Mas eu sustentei, né? Fui me trabalhando. Naquela época eu nem sabia que era regulação emocional que eu estava fazendo, né? Eu me preparei, respirei, aprendi técnicas de relaxamento, fui ficando tranquila, mesmo na hora eu estando nervosa. Só que depois que passou assim uns 30, 40 minutos de aula, eu estava muito tranquila, eu estava muito apropriada, porque eu gosto muito desse ambiente de sala de aula. E as pessoas que estavam lá, os alunos, eles eram muito interessantes, assim, pessoas mesmo disponíveis e dispostas para aprender. Então foi uma experiência riquíssima e eu destravei. Já fiz também congresso internacional da minha área, que eu estava mais crua ainda. E ali eu fiquei muito nervosa. E foi desafiador mesmo, assim, de eu suar e tal, de nervosismo, né? E aí, quando já fui fazer essa outra, né, que eu falei pra vocês, dar aula lá na PUC do Rio Grande do Sul, já foi mais tranquilo, porque eu já tinha passado, né,
por outros desafios. O importante é você se abrir para os desafios e trabalhar as questões emocionais, porque os traumas da sua história, porque o seu sistema nervoso vai entrar em alerta e se você não tiver recurso emocional para lidar com a sua ansiedade ou com o seu medo, você vai travar. Aí é bem importante fazer essa preparação com relação ao conteúdo, mas também com relação ao seu emocional. E parar de ficar só adiando, lendo livro, salvando vídeo, anotando ideias que nunca são levadas para a prática. Então, sai desse lugar, se desafia, se lança logo, porque isso é que vai te ajudando a se desenvolver e a se lapidar ali ao longo do processo. E aí, você também vai parar desse negócio de travar na hora de dizer não, porque você vai construir uma comunicação muito verdadeira com você, que é isso que a comunicação autêntica se propõe, e depois com as pessoas. E você vai admitir, olha, eu me sinto assim nessa situação, eu vou te pedir que tu não faça mais isso comigo, eu não quero ser tratada dessa forma. Ou você vai dizer, olha, obrigada pela oportunidade, mas eu não quero no momento. Você não precisa se explicar, eu não quero no momento. Então você vai estar mais tranquila, porque você sabe quando você está nervosa ou quando você de fato não dá conta de um desafio e precisa trabalhar mais um pouco. Eu tô falando para você ir se desafiar, que é importante, mas ao mesmo tempo você precisa saber, né, das suas condições e se preparar para enfrentar um desafio, né? Vamos desenvolver melhor? O problema não é a voz, é a identidade? Nunca foi a boca o problema, nem a voz. O problema é a sua identidade que você vê de forma distorcida e aí você entra em estado de alerta e não consegue se comunicar como você gostaria, né? Com fluidez. E aqui, gente, controle não rola. Não rola. Se a pessoa quiser mesmo se desafiar e desenvolver uma comunicação autêntica, primeiro com ela própria, depois com as pessoas, e encarar plateias, encarar lives, encarar espaços que exigem mais de você, você tem que deixar o controle de lado. Porque o controle, ele vai te tirar a espontaneidade, ele vai te tirar aquela alegria e vai te tirar a capacidade de você se observar enquanto você está falando, para que você se sinta tranquila. Ah, olha, eu tô me sentindo bem falando para essas pessoas. Ah, eu tô sentindo que ali tem uma pessoa que não tá muito conectada com o que eu tô falando. Vou tentar trazer essa pessoa para mim aqui, mas você não pode parar a sua comunicação para agradar. Se você parar para agradar, você perde tudo. Você não consegue sustentar quem é. Você vai sentir que tem aquela pessoa ou outras, assim, um grupo que tá mais assim, e você vai trazer para você. E deixar essa pessoa ali confortável, né? Dentro do contexto da sua palestra, da sua aula, mas você não pode ficar preocupada se com aquela pessoa a ponto de perder a tua espontaneidade só para agradar aquela pessoa. Aí você vai tentar controlar a situação e vai dar ruim, muito ruim. Então, controle, vamos combinar juntas aqui que controle não rola. Sai desse lugar. Vamos lá. Eu não consigo me... Quando a mulher diz, eu não consigo me comunicar, eu travo na hora de me comunicar. Na maioria das vezes, o que ela está dizendo? Ela está dizendo assim, eu tenho medo da reação das pessoas, eu tenho medo de decepcionar, eu tenho medo de ser rejeitada, ou eu tenho medo de ser abandonada, se essa for a sua ferida, a dor do abandono. Eu tenho medo de parecer egoísta. A gente acha que quando a gente compartilha um conhecimento que é nosso, a gente está sendo exibida, né? Ou está sendo egoísta. A gente está sendo egoísta quando não compartilha. A alma generosa prosperará. A gente precisa
ser generoso para compartilhar o conhecimento que a gente sabe, não reter na gente. Eu já atendi uma cliente da mentoria que ela dizia assim: eu não quero ser exibida. Eu já percebi o que tinha por trás da fala. Eu falei assim: quem na sua família não permite que as mulheres expressem seus talentos, sejam quem são? Aí ela ficou assim: eu acho que a minha avó, ela sempre falava essas coisas, sempre tinha uma crítica quando alguém, né, parecia que estava se expressando de um jeito que incomodava ela. Ela sempre tinha uma crítica, um ataque. Então, sai desse lugar, para de ser leal à sua avó e ver que é um ato de generosidade, compartilhar o que a gente sabe e entregar com amor, com verdade, né, com compromisso aquilo que a gente sabe, para que outras pessoas também possam se desenvolver a partir daquilo. Você não está deixando retido só em você, né? Aí você percebe que essa mulher que está dizendo que ela não sabe se comunicar ou que ela trava, ela sabe exatamente o que ela queria dizer. E ela sabe, assim, de um jeito maravilhoso. Mas o que acontece? Ela está muito preocupada com a opinião alheia. Ela está muito preocupada se ela não vai agradar. Ela está preocupada se ela vai conseguir ter uma performance perfeita. Isso é controle. Não entra com esse negócio de performance. Se prepara. Cura os bloqueios emocionais que você tem. Você já sabe. Começa a mexer. Começa a aprender a lidar. Tem coisa que a gente não cura, né? Que a gente aprende a lidar. Aí você vai administrando. Que nem eu falei pra vocês, que quando as pessoas me perguntam: tu ainda sente medo e vergonha? Eu falei, claro que eu sinto medo e vergonha. O que acontece? Boa tarde, querida. Coisa boa. Faça boa viagem. E o negócio é que as pessoas, elas sabem que tem um bloqueio ali e deixam para resolver depois. Mas começa a curar. Ou se não curar, aprenda a lidar. Porque tem coisas que não cura. A gente aprende a lidar. Elas vão estar na nossa vida para sempre, né? Como dependência emocional. A gente não cura dependência emocional. É uma coisa, um transtorno que a gente vai aprender a lidar com ele e ir superando ele, assumindo, né, os desafios, né, propostos dentro de um trabalho terapêutico e enfrentando, né, até que aquelas situações não te deixem mais paralisadas, né, que são consequências da dependência emocional. Quem é dependente emocional tem muita culpa, o medo, vive em constante relação com a morte destrutiva, como a gente trabalhou na live lá do Feminino Ferido, na live passada. Se abandonando, se descuidando, não se achando digna de olhar para si, como se olhar para si fosse egoísmo. Por isso que uma mulher, quando ela vai se comunicar, ela sabe muito bem o que ela quer dizer, mas se ela se comunicar e começar a expressar tudo aquilo que ela veio expressar, ela se sente egoísta, porque ela está voltada para o outro. E desenvolver a autoexpressão e a expressão, ela pode ser interpretada por ela como ser egoísta. E não é egoísmo, é generosidade, né? A gente transbordar o que sabe. Voltando aqui, porque comunicar não é abrir a boca. Falar nem sempre é uma frase da minha autoria que eu gosto muito de falar. Falar nem sempre significa se comunicar. Porque às vezes você tá jogando conversa da boca para fora. E você não tá se comunicando de fato. Para se comunicar, a comunicação é uma coisa muito rara. Por quê? Porque você precisa estar disposto a se conectar com o outro. Você precisa estar disposto a interagir com o outro até que a compreensão da mensagem se torne uma compreensão em comum para os dois lados, né? Uma comunicação face a face. E aí você consiga gerar compreensão mútua e desenvolver uma comunicação ali
que intencional e que comunique o que de fato você quer comunicar e que você entre no contexto da pessoa que está com você se relacionando e esteja à disposição dela para compreender também o que ela não compreende dentro daquilo que você quer, né? Que você precisa que ela compreenda. Percebe como é mais profundo? E lá na mentoria a gente aprende muito sobre isso, né? De ver todos os elementos do processo comunicacional e você vê que comunicação não é uma coisa que se faz automática só pelo fato da gente abrir a boca, a gente se comunica. Não. A gente precisa estar à disposição do outro e de entrar no contexto do outro e se fazer claro dentro do contexto do outro. Tanto que quando a gente está se comunicando para um público maior, a responsabilidade de que a mensagem seja compreendida não é de quem está nos assistindo, é nossa que está comunicando. Então você tem que desenvolver uma mensagem que seja entendida para o público que você está falando. Então você é responsável pela compreensão da mensagem. E aí isso coloca a gente numa maior responsabilidade como comunicador. Não é peso, é maior responsabilidade como comunicador de que a gente faça nossa mensagem ser entendida. Então aqui, porque comunicar não é abrir a boca, é sustentar quem você é enquanto você fala. Essa é a diferença. Comunicar não é abrir a boca. Comunicar é você sustentar quem você é enquanto você fala. Tanto que, às vezes, um professor ensina o mesmo conteúdo, né? Digamos que você teve repetiu de ano. Aí você teve um professor de química naquele ano que você ficou reprovado e quando você foi refazer lá o primeiro ano do ensino médio, você teve outro professor de química. E esse segundo professor de química, ele ensina química de um jeito assim, incrível, apaixonante. Ele relaciona o assunto com o cotidiano. Ele relaciona o assunto com fazer um bolo, fazer um brigadeiro. Ele traz exemplos do dia a dia e conecta com a aula para explicar a química. Não é uma coisa descontextualizada. Isso aconteceu comigo. A minha professora de química, de quando eu reprovei, ela era tabela periódica. A tabela periódica era muito fora de contexto. Já no outro ano, eu tive um professor mais aberto, apaixonado pela química, que ele fazia a gente entender química de um jeito assim. E quando eu vi a série Breaking Bad, não sei se vocês já assistiram, quando eu via o professor lá ensinando química pro... agora já esqueci o nome dos personagens. Jesse. E aí ele virava e dizia assim pro Jesse, isso é química básica. Gente, como eu gostei muito da série, a forma como eles trabalharam, né? Um roteiro muito rico. Aí eu fui estudar um pouco de química, despertou. Mas por quê? Porque ali estava aplicado ao cotidiano, tinha, né, uma relação que fazia a gente se conectar com a química. Então é isso que a gente faz, é sustentar quem a gente é e aquilo que a gente comunica. Eu vou pegar o meu jeito de ser, colocar o conteúdo ali e vou expressar esse conteúdo a partir desse lugar profundo de mim, que é apaixonado por aquele tema, que gosta do que faz e que consegue viver uma relação tão íntima e profunda com aquele tema, que ela olha para o cotidiano, olha para as coisas e ela consegue relacionar esse assunto, que é um desafio para alguns e que para ela não é, com coisas do cotidiano. E aí quando ela vai trazer numa aula, é de uma riqueza, trazendo exemplo. Por exemplo, se a gente for na biologia, se a gente aprendesse desde criança a estudar o aparelho reprodutivo de uma flor, indo lá no jardim, ver a flor in natura, e o professor fosse explicar, a professora, não era mais gostoso? Não fazia muito mais sentido?
é assim que a gente precisa entender, né? Porque comunicar não é abrir a boca, é sustentar quem você é enquanto fala. Essa é a diferença. Você sustenta quem você é e a relação profunda que você tem com aquele assunto que você está comunicando. Olha, aqui nós vamos aprofundar agora do agradar. Quem sempre precisou agradar, aprende a esconder a própria voz. Uma criança que cresceu sendo criticada, ridicularizada, diminuída quando falava, ou ela falava e as pessoas riam, invalidando o que ela estava dizendo, ela aprende uma coisa, que o silêncio, o calar é mais seguro do que o falar. Então, quando ela está diante de uma situação que ela precisa se comunicar, ela trava. Aí entra aquela coisa do começo que nós falamos do sistema nervoso. Aí ela não sabe o que é autorregulação, não se regula, não se conhece, não sabe ali o que está gatilhando. Ela não tem como cuidar de si e se preparar emocionalmente, porque ela ainda está mais preocupada em agradar do que se comunicar. E aí, trava, né? Aí ela cresce e vira adulta, mas o corpo dela continua acreditando na história que ela viveu lá na infância. Olha que profundo isso, eu vou repetir. Essa criança cresce, começa a se comunicar, mas ela trava porque o corpo dela continua acreditando lá na história do passado. O corpo dela está reatualizando constantemente aquele programinha lá do que ela viveu na infância. E mesmo ela adulta, ela não consegue se desvincular dessa história e ver assim, peraí, para um pouquinho. Quando eu fui criança, realmente eu fui ridicularizada em casa e na escola. Ótimo. Mas agora pode ser diferente. Como é que eu posso fazer? Então quem sabe eu vou tentar falar em grupo. Eu estou no grupo da igreja, eu estou no grupo de amigas e eu vou me expressar só por áudio. Vou pedir lá a no grupo, que eu não quero escrever mensagem de texto, porque eu quero me desafiar. E vai enfrentando para mostrar para o seu corpo aprender que você não está mais naquele lugar inseguro, naquele lugar em que você foi ridicularizada, que você já está numa condição que você pode se dar a segurança que você precisa e que o seu corpo tem segurança também para se desafiar e se expressar, independente se vai agradar ou não, porque você está sendo fiel à sua história e fiel àquilo que você acredita ao expressar a mensagem que você carrega. Porque aí teu sistema nervoso ele entende. É perigoso, sai daí. E vai te mandar um monte de coisa aí. O cortisol aumenta, você fica assim com o corpo tenso. Aí você fala, quando você se conhece e você trabalha, você vai dizer assim, tá, é seguro. Tira esse peso dos ombros, relaxa o ombro, observa a tua respiração, fica tranquila e começa simplesmente a falar. Aí aqui nessa hora é muito poderoso deixar o controle de lado, porque o controle engessa tudo e você vai ficar muito mais nervosa e o seu cérebro vai parar para te proteger, porque o teu sistema nervoso está recebendo sinais de que você está em alerta, você vai ser atacada. Aí você precisa soltar o controle, ficar presente, prestando atenção em tudo que você está sentindo e aí respirando pelo nariz, soltando pela boca, botando a mão no seu peito, no seu abdômen e vai relaxando, né? Tem uma série de estratégias, né, de autorregulação. Aí você vai fazendo todo esse processo até que você se sinta mais tranquila e possa, de fato, continuar o que você estava fazendo sem se perder naquilo, né? E mesmo que a sua voz trema, o coração acelere, a culpa apareça, porque aparece, o que você vai fazer? Você vai dizer que tá tudo bem,
que você reconhece e vê a culpa, não nega o que você está sentindo, que você vê a culpa, que você vê que você está com a voz trêmula, mas que você vai continuar se desafiando porque é seguro se desafiar. Só desse lugar você pode amadurecer e atravessar. E aí ali você vai sentindo uma segurança até que você fique mais tranquilo. Ou tranquilo, né? E aí você também tem que parar de se julgar. Dizer assim, é porque eu sou fraca. É porque realmente eu perco o controle, já quero sair correndo. Você não é fraca. Você tá machucada, você tá ferida. E você pode ser esse lugar de segurança e de cuidado de si própria para que você consiga. Gente, se vocês soubessem o meu nível, eu até dou risada, se vocês soubessem meu nível de timidez, como era desafiador para mim falar em público. Fazer uma live dessa daqui, nem pensar, nem pensar. Lá na adolescência, quando eu comecei a falar em público, né, na escola, eu também comecei a trabalhar muito cedo, trabalhando, e aí eu fui trabalhar com vendas, imagina, com público. E a primeira vez que eu fui vender para um cliente, eu falei, fiz a venda, mas eu tenho uma veia de vendedora do meu pai, né? E da minha família materna também, mas mais forte do meu pai. E eu sabia vender, mas eu tinha tanta vergonha que quando eu fui falar com esse primeiro cliente, meus olhos lacrimejaram. E aí é tão gostoso ver que aquela adolescente lá, vergonhosa, a ponto de ter os olhos lacrimejando, me trouxe até aqui. E me faz hoje poder ser fonte de cura para outras pessoas. Num lugar onde era de muita dor para mim, onde eu não conseguia, não era nada fácil. Então, você não é fraca. Você não aprendeu ainda a sustentar quem você é, a validar a sua história, a se trabalhar, a assumir desafios para você ir se lapidando ao longo da jornada. Porque aí também teu corpo ele pode ter aprendido com as questões, né, que travam a tua voz, que voz é a identidade, que se calar, se você falar, custa amor. Principalmente se você foi criada num lar em que quando você expressava sua opinião ou dizia que não, desagradava, você era atacada, ridicularizada, você era toda hora motivo de chacota, porque você tinha se expressado, aí o seu corpo aprendeu que se você falar, custa amor, porque as pessoas que você ama te ridicularizavam quando você falava. E aí você vai preferir o silêncio como uma forma de dizer, isso é inconsciente, né? Eu prefiro ficar em silêncio, porque se eu ficar em silêncio, eu não vou correr o perigo de não receber amor daqueles que eu amo. E aí você vive uma vida inteira desagradando, uma vida inteira frustrada ou frustrado, porque você não consegue trazer a sua mensagem para o mundo, porque você ainda está com aquela expectativa daquelas dores lá de trás, de que falar é o mesmo de perder amor. Porque foi feito tratamento de silêncio com você, ou você foi humilhado, enfim. E é por isso que é importante você se conhecer e se trabalhar e ver que não é a boca o problema, é a identidade que você carrega, essa identidade ferida ou agradadora que precisou por uma estratégia de sobrevivência, viver em silêncio e se silenciar do que encarar os desafios. E aí quando você entende que a identidade, a sua voz, ela se liberta, porque a sua voz ela vai vir lá de dentro, é uma voz profunda, é uma voz que vai falar com a liberdade, com a espontaneidade, porque ela vai sair desse lugar de dor, né, à medida que você vai se curando. Olha aqui uma coisa muito linda, o seu silêncio nunca foi falta de personalidade. Foi uma estratégia de sobrevivência, mais estratégias que salvaram uma criança podem aprisionar uma mulher. Não esquece disso. Essas estratégias de sobrevivência que salvaram uma criança podem aprisionar uma mulher hoje.
E tem muitas mulheres aprisionadas, é ou não é? Não tá fazendo sentido? Que sabem muito, são muito talentosas. E a gente vê assim, por que que essa pessoa não fala? Nossa, como é interessante se ela falasse num vídeo, mesmo que não fosse uma live, a gente começa a destravar no que é possível, mais fácil pra gente, num Reels de 1 minuto e meio. Ela contasse o que ela sabe, as experiências dela, nossa, que riqueza. E ela se autorizasse, né, a falar desse lugar, independente do que vai acontecer, assumindo as consequências, né? E se for rejeitada, ok. Se for criticada, ok. Mas ela sabe o que está fazendo. E ela é a primeira pessoa que se apoia e que valida o que ela quer viver. E valida o que ela quer comunicar, né? E que faz sentido ali porque ela está se propondo. E aqui, vamos lá. A parte que eu prometi para vocês, que é um caminho de solução, né? É um dos, não é só isso, tá? É um trabalho mais profundo e eu não tenho como explicar tudo isso numa live de 1 hora. Vamos lá. Antes da comunicação, existe a autorregulação. Aqui entra uma coisa que ninguém ensina. As pessoas dizem se posicionar. Se posicione, fala o que você pensa, mas elas não dizem para você que não é bem assim, que você precisa olhar para dentro e entender aonde foi que você foi silenciada ou se silenciou, né? E que quando o seu corpo consegue suportar esse posicionamento, encher medidas, aí você tá pronta para ir para esse lugar de sair do silêncio. Porque mesmo eu sendo comunicadora, como eu falei para vocês, eu só sabia trabalhar para os outros, falar do produto e serviço dos outros. Os meus, nem pensar. E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu preciso destravar, porque senão isso vai me prejudicar. E chegou um desafio na minha porta, justamente para isso. E eu não consegui assumir o desafio, porque eu não tinha a menor condição de assumir. E aquilo me doeu, me deixou frustrada, me machucou muito. E eu falei, isso não vai acontecer mais, eu vou me trabalhar. E aí foi quando comecei a me trabalhar. E aí eu comecei a fazer... Eu já fazia terapia, mas eu fui fazendo terapia focada nisso, né? E fui assumindo os desafios, assim, pequenos. Dar um bom dia para uma pessoa estranha. Puxar um papo com uma pessoa estranha. E me trabalhando, me desafiando. Falar com caixa do mercado, falar com caixa da farmácia. E vai evoluindo. Depois eu fui me posicionando nos grupos, né, que eu participava. E aí depois eu fui dar uma aula, depois eu fui num trabalho, num espaço que trabalhava a questão de poesia, de arte, autoconhecimento. Eu comecei a dar aula lá também. E aí era um público totalmente diferente, era um lugar assim que conversava profundamente com coisas que são verdades profundas em mim. E aí ali eu descobri um destravar tão lindo, né? A gente declarando poesia, falando da linguagem, falando da palavra. E aí foi uma experiência que abriu mesmo, assim, a minha visão, abriu a minha vontade profunda de comunicar algo que estava reprimidíssimo dentro de mim, né? E aí foi legal, porque eu comecei a me posicionar com mais, né, verdade e menos trava. Então nosso corpo tem que comportar esse posicionamento. E aí para isso a gente se regula antes, se trabalha emocionalmente, que a gente vai assumindo os desafios pequenos, um passo de cada vez, e de passo em passinho, passinho em passinho, a gente vai se destravando. E aí, ali, quando você consegue
começar a se posicionar, você vai ver se você se explica demais, que ali denuncia uma culpa, ou se você fica com a mão muito suada, sua voz treme diante daquela pessoa, porque aquela pessoa te intimida muito. Aí você vai ter que entender na sua história porque aquela pessoa te intimida, o que você está projetando ali. E o suor, o nervosismo faz parte, né, desse processo de transição. Mas essas outras coisas que são mais profundas, você vai aprendendo, né, à medida que você vai se trabalhando emocionalmente, a sair desses lugares e atravessando, né? E aí, que aqui eu vou falar uma coisa bem importante. O teu corpo, ele ainda pode associar, né? Porque o teu sistema nervoso, ele pode associar limite com perda de vínculo. Olha que sério isso. Ó, o teu corpo, ele pode associar, sistema nervoso. O teu sistema nervoso pode ter associado que limite era a perda de vínculo. E aí, então, toda vez que você diz não, você acha que vai perder aquela relação. Você não consegue enxergar que a gente só diz não e tem conversas difíceis para colocar limite com as pessoas que a gente ama e respeita. E que a gente só está querendo que a nossa relação com essas pessoas sejam mais saudáveis. Não sejam mais de desrespeito, porque a gente permitia, porque o nosso sistema nervoso entendia que colocar limite é perder vínculo, por exemplo, né? E aí, quando você consegue estabelecer limites nas relações ao teu redor, se você subir num palco e acontecer alguma situação, você vai ter mais destreza para estabelecer limite ali. Porque você já está fazendo isso na sua vida. Então, quando você estiver vivendo um desafio profissionalmente falando, você vai conseguir estabelecer os limites, né? Então, lembra que quando eu anunciei a live, eu falei assim, gente, a gente não destrava a comunicação lendo mais livros sobre linguagem, lendo mais livros sobre oratória. Ajuda, mas não é o foco. Por quê? Então, antes de aprender novas palavras, que você precisa ensinar o seu corpo que existe segurança, regulando, né, o seu corpo e o seu sistema nervoso ali, para que você se sinta mais seguro. E você pode sobreviver, mesmo que alguém não goste do que você disse. Tem pessoas que não vão gostar do que você disse. E na vida adulta isso faz parte. A gente não vai agradar todo mundo. Nem todo mundo vai gostar da gente. E a gente tem que saber lidar com isso. Você não vai deixar de fazer o que você vai fazer, de viver o que você precisa viver, porque tal pessoa não gosta de você. Não, é normal. A gente também não gosta de todo mundo, né? Tem pessoas que a gente não tem tanta identificação e tal. É normal. Então, aprender a lidar com isso, né? Então, como é que a gente aprende a ensinar para o nosso corpo que existe segurança ali, que aí é a autorregulação? Como é que a gente faz isso? Tem muitas formas, como eu já falei. Respirar mais devagar, até você pegar um copo de água e beber tranquilamente, com presença, experimentando esse momento aqui de tomar um simples copo de água com presença, você já está se regulando. Se você tem mania de comer, jogando a comida para dentro, sem sentir que você está comendo, saboreando, sem saborear a comida, você para. Não, hoje eu não vou comer ouvindo o celular, ouvindo televisão, hoje eu vou comer em silêncio e eu vou comer com todo mundo na mesa, devagar, apreciando a companhia das pessoas e apreciando a comida. É uma forma de se regular. Olhe ao redor, com presença para parte da sua casa e observe coisas que você nunca tinha observado na sua casa. Porque você está presente de fato ali e você está concentrada em pontos específicos da sua casa e você está ali desacelerando. É uma forma de autorregulação.
E aí você pode também dizer para você e lembrar para o seu sistema nervoso: eu estou aqui para mim porque deve é. Hoje eu sou uma adulta e eu sou responsável por me proteger. Hoje eu sou uma adulta e sou responsável por me proteger. E lhe dá ali a segurança e o tempo que você precisa para isso. E você também pode dizer: hoje eu posso me proteger. Fica tranquilo. Fica tranquilo, corpo. Porque hoje eu posso te proteger e nos proteger. Fica ali. Fica ali. Você também pode fazer uma oração que você entre num lugar profundo, saia da mente e ore a palavra de um lugar que você tem um relacionamento profundo com Deus, né? Você se regula também fazendo uma oração com presença e se conectando profundamente com Deus. Porque um corpo regulado, olha isso, porque um corpo regulado consegue sustentar a verdade que um corpo em alerta abandona. Olha que profundo isso, né? Porque um corpo regulado consegue sustentar uma verdade que o corpo em alerta abandona. O maior preço de não assumir quem você é. Existe uma pergunta que eu faço para as minhas clientes. Quem está vivendo a sua vida? Ou quem você realmente é? Não quem você acha que é. E aí? Ou o medo da reação dos outros, né? E você fica sempre deixando esse medo conversar na sua cabeça e te tirar dos caminhos que você precisa viver e encarar, né? Porque você ainda não confia em quem você é. Gente, quando eu falo que confiar em quem você é, eu não tô falando que você tem que ser perfeita, porque isso aí é ferida. Eu não tô falando que você tem que já estar com tudo pronto, porque a gente vai se aprontando no caminho. Eu não tô falando que você tem que estar curada, porque a cura é um processo. É etapas, né? Que vão acontecendo ali. Mas que à medida que você vai avançando, um passo de cada vez, você vai se sentindo mais fortalecida para fazer o que precisa ser feito. Então, e ainda é lindo a gente ver cura, uma cura genuína, quando você chega nesse lugar verdadeiro e diz: eu tô com medo, eu tô com raiva, eu não nego. Eu tô com medo, eu tô com raiva. A raiva pode existir, o medo pode existir. Eu quero saber o que vocês querem me falar sobre mim e que eu preciso saber. E aí você vai chegando num lugar de compreensão profunda de você, que o seu corpo, que tem uma sabedoria profunda, que tá na sua psique, né? Mas o corpo também sente. O seu corpo, ele vai rejeitar aquilo que ele sabe que não é bom para você. O seu corpo vai te aproximar, porque você tem uma relação profunda com você. Porque o corpo, ele expressa valendo tudo. É a gente que não tem consciência corporal suficiente para perceber as mensagens que ele está nos mandando. A gente precisa estar... Olá, que tal? Que bom ter você aqui. Você precisa estar muito conectado ao seu corpo para que você veja os alertas que teu sistema nervoso comunica para você. E aí, quando você chegar nesse lugar, você vai se oferecer a segurança que você não teve antes, mas que você não vai ficar mais aprisionada, porque a estratégia da criança para sobreviver pode ser a prisão da mulher. E aí você vai desse lugar, não, aquela estratégia eu precisei lá atrás, realmente foi necessário, porque a gente reconhece e valida a dor, mas hoje eu sou uma adulta e eu posso me proteger. Eu estou aqui para mim porque deve é.
E aí desse lugar, você se tira desses lugares de alerta, de medo, né? De não sustentar quem você é. E você vai dando um passo de cada vez nesse lugar. Você vai dando um passo de cada vez nesse lugar. Porque quando você vive tentando prever o que todo mundo vai sentir, porque o teu sistema nervoso vai te dar alerta, e aí tu, ao invés de entender o que está sendo dito ali, você já vai querer controlar a situação. Lembra que eu falei no começo da live? O controle só vai te levar a ladeira abaixo. Não vai para esse lugar. Porque quando você vive tentando prever o que todo mundo vai sentir, ai meu Deus, é pesado, é cansativo. E aí você, ao invés de ter espontaneidade e fluidez para carregar e expressar a verdade da sua história, a verdade que a sua mensagem carrega, você vai dar 10 passos para trás, porque você vai estar tentando controlar e prever tudo que vai acontecer. E aí desse lugar nada floresce. Então, vamos fazer esse combinado. Você desaparece, a sua opinião também desaparece, né? Aquilo que você vai entregar pela experiência vivida. É por isso que eu gosto muito de você. É isso, você conhece bem, eu também conheço bem esse lugar, né? E é muito legal quando a gente chega nesse lugar de honestidade, de reconhecer que a gente tem essas limitações. Porque, como eu falava aqui antes, sustentar quem a gente é, dentro desse contexto aqui que a gente está falando, é justamente a gente estar com a gente para o que deve e é. Pode acontecer o que acontecer. Se meu corpo vai aprendendo que eu tô comigo para o que deve e é, que eu tô sendo verdadeira comigo e que eu não tô mais deixando a aprovação externa ditar o caminho do que eu tô fazendo, do que eu tô seguindo, mas eu tô indo de um lugar muito profundo de mim, de um lugar que sabe o que é preciso para eu avançar, para eu dar passos, aí tudo muda, tudo muda. E aí, o que é ruim, ó, a tua espontaneidade desaparece, a sua alegria desaparece, porque você fica rígido, sim, aí você tem que distensionar, soltar o ombro, né? Você não consegue se comunicar desse lugar, né? Mais fluido. E aí você vive buscando uma vida cheia de aprovação. Aí, se as pessoas do teu grupo não te aprovarem, você não faz. Se os seus pais não te aprovarem, você não vai. Se qualquer curtida ou comentário não vier num post teu, agora tu não vai fazer mais. Não, aí é que você vai fazer, sem autenticidade. A gente sustenta pelo preço que custa. Se a gente sabe que tinha que postar aquele conteúdo, fez sentido para o que a gente está construindo e não teve aprovação, a gente simplesmente deixa de fazer e acha que aquilo ali é uma condenação. Não, 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 não. Às vezes, gente, as pessoas que menos gostam da gente é as pessoas que mais interagem com o nosso conteúdo. Só que elas não curtem, elas não compartilham, elas não comentam. Elas só vão ali e interagem com o nosso conteúdo, mas de um lugar que ela diz assim, não vou. E aí a gente fica, por conta de pessoas assim, deixando de comunicar a nossa mensagem. A gente precisa sustentar quem a gente é, independente se vai agradar ou não. Como eu falei lá em cima, um adulto aprende que tem pessoas que não vão gostar dele. E tá tudo bem, porque a gente também não se identifica com todo mundo, não gosta de todo mundo. E tá tudo certo, né? Aí aqui, tem mulheres que não perderam a voz. Elas perderam a autorização de usá-las, porque internamente, né? Porque o inconsciente dela registrou que ela podia perder vínculos se ela falasse. Ou registrou
que se ela não agradasse, as pessoas iam amar menos ela. E aí ela fica sempre nesse lugar, eu não vou falar, porque elas perderam a autorização de se expressar. E a gente precisa entender por quê, né? Isso está acontecendo conosco. Por isso que eu falei ali, antes da comunicação é preciso autorregulamentação. Tem outras etapas que a gente trabalha, tá? Mas é uma etapa bem importante a autorregulação. Ó, eu vou trazer uma coisa, me dá licença aqui. Vou trazer Jesus aqui, tá? Jesus nunca precisou diminuir a verdade para ser amado. Olha que interessante, Jesus acolhia, Jesus amava, tinha compaixão, mas ele nunca negociava a verdade por conta de rejeição ou de abandono. Se quisessem sair de perto deles, tanto que tem uma coisa linda, 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 que ele fala, uma situação que escandaliza, né, todo mundo ali, que é preciso comer o pão dele e o sangue dele, né? E eles interpretam isso literalmente, e aí eles ficam escandalizados, tanto os fariseus quanto os próprios discípulos de Jesus. Quando os fariseus saem, o que ele fez? Se vós também quiserdes me deixar, me deixem. E aí Pedro fala para ele, né? Para onde nós iremos, Senhor? Que só o Senhor tem as palavras da verdade, né? Então, ele não ficava deixando a opinião alheia controlar ele, a ponto dele desistir de expressar quem ele era. Olha a grandiosidade que Jesus carregava, né? Por ser filho de Deus, né? E também ser divino e ser homem. Mas ele em nenhum momento se diminuiu para caber, mesmo acolhendo misericórdia, tendo compaixão, ele não deixava de trazer a verdade que a mensagem dele carregava. Olha que lindo, né? É um bom exemplo para a gente meditar e incorporar na nossa história. Ele não controlava a opinião das pessoas, ele permanecia inteiro, e talvez esse seja um dos maiores exemplos de comunicação. A verdade dita com amor, sem violência e sem submissão. É lindo, né? E aí, eu quero terminar essa live com uma pergunta para você aqui. Quando você começou a acreditar que precisava deixar de ser você para continuar pertencendo, olha na sua história. Quando você começou a acreditar, desde quando? Desde a adolescência, ou ali pelos 7, 8 anos de idade, que você começou a acreditar que precisava deixar de ser para continuar pertencendo? Talvez hoje seja o dia, é lindo, né? Talvez hoje seja o dia de devolver esse peso aí que você carrega e você se render. O controle também, eu vivo muita cura nesse lugar do controle, mas ainda é um desafio, né? Porque não é uma coisa da hora para outra. Mas é muito lindo, assim, toda vez que o controle sai de cena e eu faço aquela coisa no flow, assim, independente do que vão pensar, é tão lindo que eu vivo, eu mesma, independente do resultado, não tô falando do resultado, mas eu comigo mesma vivo uma coisa assim de flow, de intensidade, assim, intensidade no sentido de estar presente, tá? De estar ali muito entregue para aquilo, de um lugar que a gente não experimenta tanto e deveria experimentar mais, né? Porque comunicar não é aprender frases bonitas, é habitar a própria voz, é voltar para o próprio corpo, escutar esse corpo, escutar o que aquele corpo quer. Por exemplo, esses dias eu estava vendo um conteúdo dentro de uma situação ali que eu faço parte, e terapêutica, né? E na hora que algumas pessoas falaram ali nesse conteúdo, meu corpo rejeitou. E eu não briguei com o meu corpo. Eu falei assim, não vou ver. E eu não vi. Porque eu consigo perceber
quando eu faço uma coisa que aquilo não me cai bem. Por exemplo, às vezes eu vejo uma comida, tá linda, tá não sei o quê, mas eu sei que meu corpo não quer, não é aquilo que ele quer. E às vezes eu tô aqui e penso assim, eu tô com vontade de tomar um suco de tal coisa. E depois que eu sento e tomo, é tão bom, faz tanto sentido. Então que a gente viva mais nesses lugares em que a gente possa existir, que a nossa voz possa existir, que o nosso corpo possa existir e que a gente, acima de tudo, possa existir e não viver dependendo da aprovação, né? A ponto de se auto-abandonar. É permitir que o mundo conheça a mulher que ficou escondida durante tantos anos tentando ser aceita. É muito bonito, assim. Você vai ver, você fazendo esse processo, que vai ter gente que vai se aproximar mais de você, porque vai se conectar, vai ficar dizendo assim, eu não sabia que você pensava assim, eu não sabia que você tinha essa outra face aí. Que legal. E vai ter pessoas que não vão gostar de você. Vai ter pessoas que vão se afastar de você e que elas vão deixar muito claro que elas não gostam de você e que elas não querem você ali. E aí, qual é o erro? Você vai tentar voltar lá para agradar. E aí, o que vai acontecer? Você vai se machucar. Porque você ainda não consegue se ver. Mas se você aceita, ok. Isso é o que ela pensa a meu respeito. Não significa dizer que eu seja isso. E eu sei que não sou. E posso ter errado, sim, errei, mas eu não vou me tirar o direito de expressar o que eu acredito, porque ela não gosta. Isso fala mais sobre ela do que sobre mim, né? A sua voz não nasceu para pedir permissão, ela nasceu para revelar quem Deus criou você para ser. E aí a gente precisa ir destituindo essas vozes dentro e fora de nós, para que nós possamos deixar que a voz, que a palavra viva vá restaurando a nossa identidade num lugar mais profundo e que a gente traga a verdade da nossa história, porque a nossa história não foi dada pra gente à toa, tem propósito. E a gente vai fazendo esse movimento em direção à luz para que a gente possa chegar no lugar de ser um alqueire colocado num lugar alto e possa iluminar todos, porque nós próprios nos iluminamos, né, a partir da nossa relação com a verdade, o caminho e a vida. Porque é só ele que faz isso, né? E talvez o maior ato de coragem da sua vida não seja falar mais, seja finalmente sustentar quem você é. Vou repetir. E talvez o maior ato de coragem muito lindo isso, né? E talvez o maior ato de coragem da sua vida não seja falar mais, mas seja finalmente sustentar quem você é. Se tem um conteúdo que você quer fazer, que ele queima no teu coração, vai lá e faz. Não pede autorização de ninguém, nem vai perguntar se fulano ou ciclano acha que é bom. Vai e faz. Vai lá e faz. Tem coisa aí, né? Tem conteúdo guardado que queima no coração, mas não saiu ainda porque estava esperando a aprovação. Vai e faz. Vai e faz. Então, se você percebeu que o problema da sua comunicação não é a falta de técnica, mas sim uma história que fez você esconder a sua própria voz, eu quero caminhar com você. É exatamente esse processo que a gente faz na mentoria de comunicação autêntica. A gente trabalha os 4 pilares: corpo, mente, alma e espírito. Porque voz é um lugar muito profundo, voz vem de dentro. Muitas vezes se joga a palavra ao vento, porque não é uma voz que vem de dentro. E como eu falo, né, nem sempre falar significa dizer que você está se comunicando. Então você vai aprender a olhar para a sua voz lá do profundo e
e olhar para você dentro disso, para sua história, você validando a sua história, para que ela seja um lugar em que você consiga sustentar as coisas boas e não boas da sua história, né? Tem uma frase linda, agora eu esqueci a autoria, acho que é do Fernando Pessoa, que ele fala: cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. E a gente tem que aprender a sustentar. Sustentar a própria história não é sustentar a perfeição. Pelo contrário, é sustentar a nossa imperfeição. É sustentar as nossas vulnerabilidades e comunicá-las. Porque desse lugar em que eu expresso a minha humanidade, você também se sente confortável de expressar a sua humanidade. Boa tarde, querido amigo. Como é que você tá? Você consegue expressar... Obrigada. Você consegue expressar a sua voz desse lugar mais profundo e carregar a verdade que só você traz na sua história. E essa verdade não vem de aprovação externa. Essa verdade vem de você profundamente se identificar, ou melhor, se validar e fazer o que precisa ser feito. Se fez sentido para você, vem para a mentoria de comunicação autêntica, que nós temos lá uma jornada linda para viver juntas ou juntos. Espero vocês, um beijo e até mais.